Olá, 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 seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Café com Consultoria. Eu sou Fernando Campagnolo e eu atuo ensinando empresários para que eles possam parar de apagar incêndio, organizem seus processos e tenham uma empresa lucrativa, porque é isso, na verdade, que vai fazer com que o empresário consiga trabalhar menos e fazer a empresa lucrar mais. E aqui no Café com Consultoria, o que eu faço? Aqui você me traz um problema, você me traz uma dificuldade, você me traz um desafio, me traz algo lá que está atrapalhando a tua vida, algo que você acha que está impedindo você de trabalhar menos e fazer a empresa lucrar mais. E na medida do possível eu vou te ajudar como você faz para você resolver isso na prática, lá no seu dia a dia. Eu separei algumas perguntas que algumas pessoas me mandaram, não sei se está aqui ou não, porque eu realmente nem anotei quem é para não correr o risco de estar falando aqui. A primeira pergunta foi o seguinte, ó. Ele era meu, olha só, exatamente isso que a pessoa escreveu para mim, ó. Ele era o meu melhor vendedor, mas promovi ele a gerente e agora ele vende pouco e não gerencia. Muito bem, vamos entender primeiro por que isso pode estar acontecendo, tá? O principal motivo, geralmente, todas as vezes em que eu vi isso acontecer, em que eu vi de promover alguém, a pessoa não dá conta para esse cargo de gerente ou para o cargo de supervisão, é porque aconteceu uma coisa chamada assim, que a gente chama do erro clássico da promoção. Como que é o erro clássico da promoção? O empresário, ele precisa de alguém para gerenciar aquela equipe, precisa de alguém para coordenar aquelas pessoas. Aí o que ele faz? Ele vai lá, ele olha para a equipe dele, lá tem 5, 6 pessoas naquele setor, ele olha assim, bom, eu vou pegar aquele mais antigo ou vou pegar aquele que mais me entrega resultado, aquele que mais faz. Aí ele chega lá para a pessoa e ele diz assim, fulano, eu estou precisando de alguém que gerencie aqui, que faça as coisas no meu lugar, que consiga coordenar. Você tem interesse nessa vaga? A pessoa ali, o que ela vai de imediatamente, o que vai acontecer na cabeça dela? Opa, vou passar a ser gerente. Gerente significa que eu vou ganhar mais. E eu, como gerente, eu vou ter um status maior também aqui como gerente. Então, se eu passasse gerente, olha só, primeiro eu vou ganhar mais, eu vou poder dizer para os meus amigos, olha só, eu sou gerente daquela empresa. A pessoa, obviamente, vai aceitar isso. Só que o detalhe é o seguinte, ó, ela vai aceitar por causa disso, por causa do dinheiro e por causa do status. Mas muitas vezes, né, nesse processo clássico de promover, nem se deixou claro o que queria daquela pessoa. Então aquela pessoa que está ali porque ela gosta de fazer aquele serviço, que ela gosta de executar, e provavelmente ela está sendo uma das melhores porque ela gosta de fazer. Ela se vê no outro dia como não mais aquela pessoa que tem que fazer, mas aquela pessoa que tem que estar ensinando as outras pessoas, cobrando, delegando, acompanhando, até mesmo dando um puxão de orelha para alguém que até então era um simples colega dele. Qual que é a tendência da pessoa? A tendência é ela voltar a fazer o que ela fazia, mesmo com o cargo de gerente. Ah, mas o chefe mandou que fosse lá e supervisionasse, que gerenciasse as pessoas. Ela vai tentar conciliar, mas ela não vai conseguir fazer isso com maestria e ela também não vai conseguir executar aquele papel que ela fazia antes porque ela tem agora aquela outra responsabilidade. Tá? Então, por quê? Porque cometeu o jeito clássico de promover. Como que seria o jeito ideal de promover? O jeito ideal de promover seria eu não olhar para o melhor fazedor. Eu não olhar para a pessoa que está há mais tempo ali comigo. É importante eu ver isso? É importante. Mas veja bem, ó, nem sempre o melhor fazedor, nem sempre o mais antigo é aquela pessoa que está mais preparada para fazer aquilo. Pode ser que esteja, pode ser que não esteja preparada para assumir o cargo de gerência. Então o que é o legal? O legal é quando eu for passar alguém para esse cargo, eu ter claro já, de preferência escrito, todas as responsabilidades que eu vou querer que aquela pessoa dê conta, tudo aquilo que eu preciso que ela faça, que ela assuma lá no seu dia a dia. Então, a hora que eu chamar essa pessoa, eu vou expor isso. Olha, fulano, existe a possibilidade aqui, existe a vaga aqui de gerente desse setor, só que para essa vaga, a pessoa que for ocupar esse cargo vai ter que fazer isso, isso, isso e isso. Eu gostaria de perguntar, você teria interesse em, a partir de tal dia, fazer isso, 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 assumir tais atribuições? Você acha que você está preparado para isso?
Aí a pessoa vai avaliar não somente o salário, não somente o cargo, mas ela vai avaliar também se ela quer aquilo, se aquilo faz parte para ela. Se a pessoa aceitar, você vai falar, olha, você tem clareza que a partir desse dia você não vai mais fazer, você vai cobrar, você vai acompanhar, você vai treinar, você vai motivar, você vai dar um puxão de orelha, é isso que você vai ter que fazer. Você está ciente que a partir desse dia eu vou cobrar você pelos resultados que você tem que me entregar e não mais por aquilo que você fazia antes? Está ciente disso? Você está ciente que se alguém da tua equipe pisar na bola, é você que eu vou cobrar, não vai mais ser ele? Está ciente? Então deixa essas coisas bem claro para a pessoa. Aí vê se ela topa ou não. Se ela topar, você vai treinar essa pessoa com base naquilo, porque talvez ela nunca foi gerente, então você vai ter que dar um treinamento para ela. Você vai ter que dar uma acompanhada para ela, para ver se ela vai conseguir entregar. Esse é o ideal. Mas isso eu estou falando aqui no modelo ideal de fazer a promoção, tá? Nesse caso, se você não fez isso, então dá para tentar reajustar isso. Como que se reajusta? Escreve novamente tudo aquilo que você quer que ela te entregue como gerente, chama ela para um papo e dá a real. Olha, eu te promovi para gerente, eu talvez não tenha deixado muito claro, mas eu preciso tais e tais resultados. Você acha que se consegue dar conta? Você acha que você consegue fazer isso? Ah, mas eu não sei fazer. Ah, então é o seguinte, ó, eu vou dar um treinamento para você, eu vou ensinar você a fazer isso, eu vou te acompanhar aqui nos primeiros tempos para deixar você afiadíssimo. Você está disposto a isso? Se a pessoa falar que não, tá, não, olha fulano, eu queria fazer aquilo que eu fazia antes, você tem um problema, porque você não vai poder rebaixar a pessoa, né? Você já promoveu, mas também você não vai poder deixar ela como gerente ali, então você vai ter que tomar uma decisão, o que você vai fazer, né? Se você precisa de alguém ali gerenciando que faça aquilo que esse gerente não está fazendo, tem que pensar em substituir, não vai ter outro jeito. Mas talvez a pessoa aceite o desafio, talvez ela aceite você ensinar, talvez ela aceite que você treine, que você acompanhe, e você pode transformar ele num ótimo gerente. Mas o legal é que você pense isso para as próximas, tá? Para as próximas vezes em que você precisar promover alguém, pensa em tudo isso antes. Pensa que nem sempre o melhor, nem sempre o mais antigo é aquele que está mais preparado para exercer esse cargo de gerência, tá? Então tem que pensar em alguém, se você tem claro o resultado que esse gerente tem que entregar, você tem que pensar em alguém que case, que combine com esses resultados. Ah, mas não tem ninguém interno assim, campa. Então busca fora, prepara alguém de fora para isso. Mas se você quer alguém que gerencie, você tem que ter claro o que você quer que te entregue como gerente, e o que essa pessoa vai ter que fazer, como vai ter que ser essa rotina, e você já deixar isso combinado antes, para evitar que isso aconteça. Oi, bom dia. Bom dia, tudo bem, Campa? Tudo bem, Juscelene? Como que você está? Tudo certo, graças a Deus. Tudo indo. Ótimo. Tentando alinhar as coisas aqui. Ah, tá certo. E quem está do seu lado aí é como que você se chama? É o Marcos, ele é meu esposo e sócio aqui na loja. Marcos? Isso, Tá legal, vocês falam de onde? de Caxias do Sul. Ah, Caxias, aqui do Rio Grande. Que bom ver um gaúcho aqui com a gente. Isso aí. Dificilmente aparece gaúcho aqui. É. E o que que vocês fazem aí? A gente tem uma loja no ramo de motopeças, peças e acessórios para motos. Motopeças, legal, bacana. E qual é que é a dúvida de vocês? No que eu posso estar ajudando hoje? A dúvida é o seguinte, Campa. Ah, bom dia, né? Bom dia. Assim, a gente tem a Motopeças aqui e a gente mora no próprio endereço, tá? Tá. Eu acabei montando a Motopeças no porão da minha casa e fui ampliando. Eu tinha uma casa alugada, a gente pediu para os inquilinos saírem e tal, para fazer estoque. Daí virou assim, ó, tipo, o quarto virou sala, o estoque no caso, né? Quarto, sala um, a sala virou estoque 2, a despensa virou estoque 3. A gente foi organizando dessa forma, né? Tá. Então, graças a Deus, tá bem legal, o movimento tá bom, a gente tá tentando manter uma organização legal, assim, sabe? Só que a pergunta é ver se tu tem uma ideia. Aqui, nós temos umas dúvidas na questão da empresa junto com a morar no próprio endereço, tá? Tipo, não dá para deixar o funcionário ficar até um pouco mais tarde, A porque gente perde a privacidade. perde a privacidade e tal. Pela tua experiência, tipo, é melhor se ir para um pavilhão, por alugar, pagar um aluguelzinho que a vida melhora? O que que você me diz?
É complicada a pergunta, né? É complicada pelo seguinte, você tem que avaliar para isso, se, em primeiro lugar, se dá para pagar, né? Tem como pagar um local? Se a gente for olhar do ponto de vista privacidade, perde totalmente, né? Você está misturando a tua casa ali, tem jeito, né? Tem que entrar dentro da tua casa, fica... Nem sempre é legal isso, né? Quando você tem mais pessoas. Agora você tem que avaliar assim, ó, eu consigo pagar um local melhor? O que vai me agregar esse local para o meu negócio, além da privacidade? Né? Eu consigo melhorar o visual da minha loja, eu consigo atrair mais clientes por causa disso, eu consigo aumentar minha equipe, consigo fazer as pessoas, se precisar, ficar até mais tarde, tá tudo certo, tá tudo resolvido. Então você tem que colocar tudo isso na balança, tá? Teve uma empresa que a gente fez mentoria no passado que era exatamente igual vocês. Vocês dão manutenção ou só vendem peças? A gente só vende peças, mas só para você entender a minha preocupação, tá? Eu tive, a gente tem um nenê pequeno, né? E bem na época que ele nasceu e tal, então eu tinha a loja embaixo, no caso, e a minha esposa em cima com o nenê pequeno. E as motos são barulhentas e tal, né? E foi um sacrifício. E agora a gente está pensando em ter um outro filho também, Aham. para ir para esse final do ano, enfim, que seja. Eu estou preocupado com isso. Até na questão, de repente, nós trabalhamos sábados à tarde também, fazer o diferencial, que tem muitas motopeças que fazem isso, sabe? Só que se eu fizer isso, aí vai tudo, tipo, a nossa universidade, que nem eu falei com você aí, tipo, imagina um neném pequeno em cima e a sala de madeira, a casa, no caso, é tudo de alvenaria, sala de madeira. Ouve Então tudo. ele não vai poder brincar, fazer barulho, se ele chora, daí eu vou ficar estressado, ela vai ficar estressada também. Então tipo, no meu, eu teria que ir para um pavilhão, se fosse, vamos por aqui próximo, vida principal e tal, né? E a questão de manutenção que você falou ali, a gente não tem manutenção. Mas daqui a pouco, se precisar fazer um setorzinho para um box rápido, assim, que é a ideia, geralmente, tu sabe que manutenção não funciona. Tu chegar às 6 horas da tarde, tu fecha as portas, tu tem que acabar o serviço para entregar, né? Então, às vezes vai se Uhum. estender um pouquinho mais e nós estamos dentro da nossa casa, né? Uhum. Exatamente. Então, essa empresa que eu falei que a gente fez uma mentoria um tempo atrás, ela era exatamente assim como você, só que eles já tinham manutenção. O forte era a manutenção, né? E Uhum. era junto, só que a casa era no fundo da loja. Acabou que eles se mudaram dali, já tá ruim, eles se mudaram, compraram um outro imóvel em outro local, justamente para não ter essa separação, né? Mas voltando à tua pergunta, eu acredito que você tem que avaliar assim, ó, primeira coisa que eu quero te perguntar, você me responde se você quiser ou não, mas para vocês pensarem aí. Vocês hoje faturam o suficiente para pagar um aluguel só para ter a empresa separada? Eu acho que até daria para organizar um pouquinho com essa questão dos processos, que a gente está tentando organizar a empresa para saber onde é que está os furos e organizando certinho, para saber quanto saldo por mês. Eu acho Legal. que nós vamos conseguir fazer isso, sabe? Ou nós, de repente, pagar aluguel de um apartamento, nós se mudar nós Também, no apartamento e deixar a loja no endereço e aonde ampliar, assim, está? mudar, fazer mudança, né? Também, perfeito. E você conseguiria, tendo mais espaço, por exemplo, mais privacidade, você consegue agregar outro tipo de faturamento, um dinheiro que não vinha? Por exemplo, esses serviços que você falou, ou ainda outro tipo de produto que você poderia vender, que você possa aumentar a tua receita para justificar isso? Eu acho que sim, Campa. Nós temos espaço físico para expor mercadoria. Eu teria como ampliar, mas daí espreme o estoque, né? Eu te falei, eu tenho uma casa do lado, Aham. eu emendei uma na outra com um telhado e tal, e daí fiz estoque, só que é tudo muito bonitinho, sabe? Mas é muito loja, tipo, é uma loja que nem você falou, tipo, o pessoal gosta de nós aqui e tal, a gente atende bem, tudo certinho, bonitinho, mas querendo ou não, a gente faz uma propaganda boa lá no Face, coisa assim, e o cliente vem aqui, bah, mano, falando de uma casa, tipo, Você tem decepciona. gente que não. Tem gente que não dá bola, cara, sabe que é humilde no caso, mas é que não é questão de humildade, não. A questão é que, como é que eu vou te explicar? Tipo, infelizmente hoje uma fachada bonita, eu acho que aumentaria o movimento pessoal. Tu consegue expor mais, tu consegue organizar mais a questão do estoque também, funcionário, tudo, né? Ô Marcos, eu vou te dar uma resposta mais direta nesse caso, tá? Porque eu tô sentindo, me corrija se eu estiver errado, mas eu tô sentindo que você tá muito incomodado com o fato da empresa estar em casa. Não é só questão do neném, mas você está muito incomodado com isso, você está desconfortável com isso, é verdade? Tem sentido isso? A gente não, a gente tá sempre, como é que eu vou te explicar, Campa?
a gente não consegue, tá muito espremido, sabe? Tem que botar um funcionário novo, que nem agora a gente quer botar um caixa para loja, quer botar isso. Aí tudo tem que fazer uma mudança enorme para poder botar essa pessoa, porque é tudo muito pequenininho, sabe? Então tu tem que ajeitar, fazer, medir. Aqui o caixa não pode ter 1,5 m, tem que ser 1 m, senão não vai ter lugar para atender. Então, se fosse num pavilhãozinho, coisa assim, claro que quando vê, começa a crescer, fica pequeno também, né? Mas aí teria, tu consegue fazer um padrão só e seguir aquilo ali, deu, né? Tem espaço Isso para é, crescer, no caso. exatamente. Bom, olha só, o que que você tem já pesando aí? Tem a questão do filho novo, tem a questão do espaço, tem a questão do funcionário entrando na casa de vocês, tem a questão do cliente novo que não conhece vocês e que vem pela primeira vez, e isso incomoda vocês. Cara, eu no lugar de vocês, sinceramente, eu ia fazer isso. Eu ia me mudar. Eu ia alugar um lugar. Dando para pagar ou tendo como incrementar a receita e pagar isso, eu certamente ia fazer. Não ia pensar Não duas é, vezes. na verdade que a gente já tinha, tipo, a gente já fez bastante mudança, às vezes assim, por impulso, e será que é certo, será que é errado? E é claro que daqui a pouco eu vou mudar para um pavilhão e vou quebrar, vamos supor, né? Quebrei, eu não vou culpar você, o campo lá me botou no mato, vamos supor, né? Mas não é essa a questão, é só porque eu escutar uma opinião de fora de uma pessoa experiente e tudo, e, né, você aí, então a gente se sente mais seguro, sabe? Mesmo que dê errado, mas a tentativa, se a gente não tentar, não vai saber nunca, né? É, assim, ó, eu acredito muito que ser empresário é assumir certa capacidade de risco, tá? O empresário ele É tem que verdade. assumir certos riscos, mas risco calculado. Não é risco à moda louca. Não é eu pegar, vou investir tudo que eu tenho naquela cesta. Não é isso. Né? Não é, se você me dissesse assim, ó, Campa, eu vou pagar um aluguel e eu vou ver o que acontece, né? Vou ver se dá para conseguir pagar, aí é complicado. Agora, no momento que você diz assim, não, ó, se eu espremer um pouco aqui, tiro um pouco ali, eu pago tranquilo, eu posso agregar mais coisa, você tem um risco, é claro, mas o teu risco está dentro, você está disposto, você sabe até onde você vai perder, isso faz parte. Né? É analisar, botar no papel. Bom, eu vou pagar um aluguel. Quanto vai me custar esse aluguel? Que não é só o aluguel. Vou ter uma conta de energia elétrica, vou ter mais uma conta de água lá para pagar, eu vou ter mais uma série de despesas. Para eu me mudar, eu vou gastar. Vou ter que talvez refazer alguma coisa, levar, instalação. Sempre tem esses ajustes. Então, o que eu recomendo é isso, tá? Coloca no papel tudo que você acha que você vai gastar. Faz um orçamentinho, olha. De preferência, joga para cima. Acho que com R$ 800 eu mato isso aqui. Tá, vamos colocar que é 1.200? Então tá. Acho que para instalar lá vai 5.000. Coloca 7. Erra, se é para errar, erra para cima. Se Sim. sobrar, tá Pois tudo é. certo. Se faltar, você tem um problema. E aí faz a continha. Como que eu vou fazer para pagar isso? E mensal, quanto vai me incrementar isso? Vai me incrementar tanto. Tá legal. Para eu pagar isso aqui tranquilo, o que eu preciso fazer? Dá para cortar alguma conta? Dá, essa aqui dá, essa não dá. Bom, então essa dá, eu corto, essa não dá, deixo ali. O que eu posso agregar? O que eu posso aumentar aqui de faturamento? Dá para ter tal produto a mais que eu não tenho. De repente eu vou botar um serviço rápido, uma parte elétrica que é mais fácil. De repente eu vou colocar alguma coisinha mais simples, pneu, não sei, tô chutando aqui, né? Mas é Uhum. avaliar assim, aonde que pode buscar mais receita para aquilo. E algo assim que eu acredito muito que se vocês fossem fazer, se vocês forem mesmo, porque eu não estou te dizendo em nenhum momento, eu estou dizendo vai e se muda. Eu estou te dizendo que eu me mudaria se eu estivesse no lugar de vocês, na situação que vocês estão. Eu faria isso. Mas se for fazer isso, de fato, começa a pensar assim, ó, tá, como é que eu posso fazer para agregar mais clientes que não me conhecem? Porque você, Marcos, me disse que tem muita gente que já te conhece, nem se importa de estar aí, tá tudo bem. Mas legal, Caxias é uma região grande, né? É uma cidade de porte. Será que não dá para atrair mais clientes? Não dá para atrair mais pessoas para esse teu endereço novo? Dá, Talvez sim. hoje, talvez hoje uma coisa que aconteça com vocês, e eu vou te falar, isso já aconteceu comigo, tá? Vocês lembram que eu contei lá da minha primeira empresa, né? Nossa, Que, no é, caso mesmo, é igual ao nosso. Pois é, lá aquilo foi a minha escola, tá? A minha maior escola foi lá. Eu errei muito, sofri muito, mas aprendi muito também. Teve uma época que a gente teve que passar um sufoco desses, né? A gente estava mais ou menos bem, a gente se reestruturou e a gente levou a empresa para casa. Só que era uma casinha no fundo que tinha, era tipo um salãozinho de festa que tinha, a gente deu uma reformada e a gente levou a empresa lá.
eu morria de vergonha de levar cliente lá, porque não era um ambiente adequado. Então, isso me impedia de vender. Quando a gente saiu dali e foi para um outro local, o que a gente fez? A gente intensificou o nosso marketing, porque agora eu queria receber o cliente, entendeu? Eu queria que ele viesse. Eu tinha onde mostrar, eu tinha uma estrutura legal para receber. E Ah, pois é. isso foi o que permitiu que a gente pagasse aquelas despesas a mais. Então é algo assim que vocês podem fazer, né? Vamos mudar, vou ter uma despesa a mais. Começa a pensar, tá, mas e aquele que não é meu cliente? O que eu posso fazer para atrair ele? Como é que eu posso fazer para fazer ele vir até a minha loja? E se ele vir, como é que eu posso fazer para vender mais para ele? Como é que eu posso fazer para cativar? Como é que eu posso fazer para, de repente, agregar algum serviço para ele? Aí você começa a ver, daqui a um tempo, ó, aquele valor do aluguel lá que eu estava meio que preocupado ali, É não foi, insignificante, né? não foi nada, exatamente. O que Se não dá, paga, né? tá? Oi? Se paga ali com os novos clientes, você nem sente daí. Total, exatamente. Se paga frouxo, né? O que acontece assim? Ó, o que não pode acontecer é levar a empresa para lá e continuar fazendo exatamente igual. Exatamente as mesmas coisas, atendendo o mesmo cliente, tendo o mesmo faturamento e pagando as mesmas contas, né? Aí não dá. Aí pode ser que aperte um pouquinho. Não, é tranquilo, Campo. Eu tenho outros assuntos para conversar com você, mas eu vou deixar para uma só, vou deixar espaço para outras pessoas e depois a gente vai conversando nas outras oportunidades, tá? Ah, é que nem, eu até falei com a minha esposa, tem como nós pagar o Campo para vir aqui na loja para dar uma mão para nós, mas sei que isso é mais complicado. E outra, essa questão de ter um espaço. Se eu chamar o senhor aqui para ajudar nós, eu não tenho uma sala para nós sentar e conversar, sabe? Então, aí que eu te falei do pavilhão e tal, que a gente quer ter esses espaços para atender um vendedor, enfim, o diferente, né? Mas show de bola, obrigado pela atenção aí, tá sendo show de bola o curso aí. Só Ah, tenho que vocês agradecer. estão no curso? Sim, sim. Sim, sim, estamos Ah, fazendo curso, ó, nosso Canvas aí o atrás. Canvas ali, eu via de canto assim, mas eu não conseguia ver se era a nossa logo. Que legal, que legal. Ah, sim, estamos firme aí. Tão Vamos firme, que tentar bom. melhorar, porque a gente tem a questão dos processos também, Campa. Tipo, para mim hoje é complicado sair daqui da minha casa, tirar a loja da casa, porque eu faço muita coisa fora o horário de trabalho, né? Tipo, algumas notas fiscais sou eu que mando fora do horário, o fechamento de caixa sou eu que faço. Então, a gente ainda está tentando criar os processos certinho para a empresa rodar sem eu estar em cima e sem o Marcos estar em cima, né? Olha aí, Que senão eu não vou ter como. Se eu sair daqui nesse momento e ir para um aluguel, ir para um pavilhão, muita coisa vai ficar a desejar. Né? Eu não entendi. vou ter o fechamento de caixa, não vou ter o controle certo do estoque, né? Então, são tudo coisas que a gente vai ter que ir Tem que preparando pesar. para É. fazer. Não, vou acelerar esse processo, sim. Para nós é melhor, para os funcionários é melhor, que nem esses dias você falou, que a gente não percebe, mas às vezes eles também apagam o incêndio pela falta É, de processos nossos, né? Eles apaga. ficam sem saber o que fazer. Então, vai melhorar para todo mundo. Agora, deixa eu te falar sobre essa questão de processos, tá, Juscelei? Nós vamos ter um módulo lá só para isso. Módulo 7. Módulo 7 a gente só vai falar disso. Módulo 8 a gente vai começar a conectar com as pessoas. Não atropela, tá? Segue a sequência. Segue no ritmo corretinho lá. Vem para as mentorias. Quando você chegar lá em processo, você vai ver que é muito mais fácil fazer do que vocês estão imaginando. Tá. E eu Não, tinha eu já estava querendo fazer os processos, tudo, já estava passando um monte de coisa, vou dar uma segurada, então sou meio dar uma ansiosa para segurada. ver as coisas. O que eu não quero, tá? Eu não quero que você faça de um jeito que você acha que é, né? E chega lá na hora de falar, mas é diferente, mas é mais fácil, vai ter que refazer tudo. Então, assim, ó, foca naquele módulo que vocês estão, tá? Estão ali no 3, foca no 3. Tá no 4, foca no 4. Deixa o processo para quando chegar lá no 7. Eu entendo a pressa de vocês, eu entendo a ansiedade de vocês, mas esse é o jeito mais fácil de fazer. Tá? Segue cada módulo, se dedica a ele, porque agora no 3 às vezes assim, quando a gente faz o Canvas, é muito comum, vou fazer o Canvas, mas para que é isso aqui? A gente até não entende muito bem para que é, né? Só que tem dois pontos ali que são fundamentais para melhorar as suas vendas, são fundamentais para você deixar de até mesmo perder
de vender por causa de preço. Sabe quais pontos eu estou falando? Não. Proposta de valor e segmento de cliente. Tá? Esses pontos, assim, ó, eu vou dizer, ó, capricha nesses dois pontos. Aqui no Sul, né? Aqui a gente pode, falando com gaúcho, eu posso falar a gíria do Sul, né? Senão eu me controlo. Se puxa para fazer isso, tá? Se puxa para fazer proposta de valor e fazer segmento de cliente. Legal. Porque o que acontece assim, ó? Qual é que é a tendência? O meu segmento de cliente é todo mundo que tem uma moto. Mas não é. Não é. Eu tenho, veja bem, ó, aqui em Passo Fundo, eu já atendi em curso presencial duas empresas de manutenção de motos, tá? As mais fortes da cidade. Os dois é totalmente diferente um do outro. Um só atende motoboy, o foco deles é motoboy, e outro não atende motoboy, atende quem tem a moto de lazer. Tá? É foco totalmente, e eles têm isso claro para eles. O que significa ter isso claro? Significa que esse que não atende motoboy, a hora que chegar um motoboy, lá eles nem perdem tanto tempo com o cara. Se o cara quiser virar cliente deles, é claro que eles vão atender, é óbvio que vão atender. Mas eles já vão direto. O motoboy, eu queria ver para trocar, não sei o que, ó, para trocar isso aqui custa tanto. Que é para espantar o cara de, o cara tá preocupado com o preço, ele não vai fazer. Eles já não perdem tempo com ele. Já chega no outro motoboy, eles estendem um tapete pro cara, porque o motoboy é o cliente deles. Então, quando eu tenho clareza, fica muito mais fácil. Esses dois pontos, o que eu estou te falando? Esses dois pontos, eles são a base, você me acredite ou não, até na hora que você for fazer processo, você vai sentir falta disso se não for bem feito. É verdade, isso nós vamos rever hoje, a questão da proposta e do foco do cliente, que hoje a gente realmente atende, tem peças que atende a todos, a gente não tem um público, a gente tem o público que chega na loja e a gente atende da melhor forma, mas não é algo focado só para motoboy, só para quem tem a moto para ir, voltar do trabalho, essas coisas. A gente atende quem está aí. Perfeito? Mas não é que você vai deixar de atender, tá? A ideia de você ter o teu segmento bem definido significa que todas as ações para atrair vai ser para aquele segmento. Você não vai se direcionar assim, você que tem uma moto, você vai se direcionar a você que tem uma moto e usa para tal coisa, por exemplo. Então você vai ter que entender assim, ó, o teu cliente, aquele que mais rende para o negócio, é quem usa moto para trabalho, é quem usa moto para viajar, é quem usa moto para lazer, é o trilheiro, quem é o cara que é o maior cliente de vocês, e você vai ter ação lá no futuro, e esse futuro eu estou falando é meio rápido, para atrair esse cara para dentro da loja. Não significa que vai deixar de atender todos os outros. Vou te dar um exemplo para clarear isso. O meu aluno hoje, que é o meu cliente, né? O meu aluno é aquele empresário que ele já tem alguns funcionários e ele trabalha muito e o resultado não é exatamente aquilo que ele gostaria. Esse é o meu aluno, tá? É o meu aluno. E eu tenho alguns tipos de empresa que eu não faço esforço para atrair. Por exemplo, o setor de saúde. Eu nunca falo, você que é um empresário do setor de saúde. Mas eu não deixo de atender ele, porque ele também tem uma empresa. Se ele vem até nosso curso, a gente entrega o curso para ele e atende do mesmo jeito. Mas por que a gente não faz nenhuma ação para atrair eles? Porque se vier 1000 desse cara, se vier 1000 da área de saúde, talvez 2, 3 venham. Agora, se vier 1000 do setor de motopeças, por exemplo, pode ser que 200 venham. Você entende a diferença? Então é caro atrair o cliente errado. É muito caro. Por isso que a gente foca muito naquilo ali, naqueles dois pontinhos ali. E lá na frente, quando você for começar a montar os processos, quando você for começar a comprometer as pessoas, quando você for começar a fazer o marketing, quando você for começar a pensar no teu processo de vendas, isso vai acontecer. Hoje, eu estou falando coisas aqui que talvez ainda vocês nem pensaram que exista, tá? Processo de vendas, mas existe. E é muito gostoso de fazer, é muito redondinho. Por que é redondinho? Porque você pega uma pessoa que não conhece nada de peça, né? Ou melhor, que não conheça nada de vendas, que nunca vendeu nada, e você coloca a pessoa a vender redondinha dentro do teu processo. E com um número aqui, ó. Sim. Girando. Mas aí não dá para falhar essas coisinhas, tá? Eu acho que esse é o sonho de todo mundo
de todo empresário, né, que tem uma loja, fazer a empresa girar sozinha, sabe? Não depender tanto. Porque trabalhar de segunda a segunda cansa. Às vezes a gente vai, né? Temporariamente vai, mas quando começa a ser rotina ali, 5, 6 anos, aí começa a desgostar do negócio também, né? É, exatamente. Uma coisa é fazer isso no começo, né? Quando eu preciso fazer isso para sustentar meu negócio. Outra coisa é fazer isso sempre. Aí não é legal, né? Isso aí. Então tá, Campa. Muito obrigada pela atenção. Acho que Capaz. clareou bastante. Se vou seguir bem certinho ali o empreendedor líder, vamos ver, vai dar resultado. Sim, já tá dando, a gente já mudou nosso pensamento, já tá indo. Uau! Conta para mim o que que já mudou, né? Só para já que você falou, eu queria saber. É, só o fato da gente ter assim um rumo, sabe, Campa, de saber que existe uma forma de dar certo. A gente está enxergando uma luz lá no fim do túnel Uau. que vai nos ajudar. Não é o trem vindo para passar por cima, é uma luz de verdade que vai nos ajudar. Isso já faz a gente acordar mais animado para trabalhar, para atender, para fazer compras, enfim, para tudo. Melhora tudo. Top. Maravilha. Sensacional, gente. Isso aí. Muito Tá legal. obrigada. Prazer conversar com Tá bom? vocês. Prazer é nosso. Ótimo. Um bom dia, um abração. Bom dia, Solange. Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Ótimo. Da onde que você é, Solange? Eu sou de Sobradinho, Rio Grande do Sul. Ah, hoje só deu gaúcho aqui, então, pelo jeito. Sim, sim. Olha só, legal. E o que que você faz, Solange? A minha loja é uma loja de cama, mesa e banho, né? Cama, E mesa e banho. estofados, cortinas e persianas, né? Eu estou no curso, né? Ah, Eu estou legal. no curso. Eu e meu filho, sócio, meu filho, né? O Rodrigo, Opa, estamos no curso. Só como ele está trabalhando, né? Ele tem outro trabalho, né? Ele está no trabalho, ele não pode participar. Daí ele disse, mãe, amanhã tu entra e faz umas perguntas aí. Assim, ó, Campa. joia. Nós, Vamos lá. antes do processo, nós não estamos a caminho, né? Mas antes do processo, nós temos uma necessidade muito grande. A gente queria ver contigo que curso nós poderia dar às nossas vendedoras. A nossa loja é uma loja pequena, média, né? Eu tenho duas vendedoras boas, né? Mas Tá. assim eu vejo que todos os dias nós perdemos oportunidade de venda, de mais vendas. Porque nós trouxemos, vem assim, ó, uma média de 10 clientes por dia, né? Vamos dizer. 10 Tá. clientes por dia. Aí eu vejo que o que eles vêm comprar, elas vendem. Mas Uhum. além do que eles vieram comprar, eu já falei várias vezes, tentei de várias formas pedir para elas assim: eu quero que após a venda vocês mostrem toda a loja para o cliente, que ele conheça a loja para saber que nós trabalhamos com sofás, com colchões. Hum, Você veio comprar dois travesseiros, eu quero que aquilo não é venda delas, eles vieram comprar. Eu quero que tá. elas agregam mais algum produto com esses Entendi. travesseiros. Vender a mais do que o cliente, aumentar o ticket médio, né? Essa é uma estratégia. Eu sempre consigo fazer isso, eu faço muito isso. Eu Tá. sempre, quando elas fecham a venda, até elas ficam chateadas comigo, né? Porque às vezes elas já fecharam a venda e aí eu junto o cliente e digo, vamos conhecer a loja, que é uma loja tem 150 metros, né? É uma loja muito bonita, né? Eu sou uma loja exclusiva na região, né? Uhum. E então eu caprichei, eu construí, eu fiz uma loja linda que eu tenho 22 anos de cama, mesa e banho, né? Entendi. E daí o que que eu queria para esse momento, antes de tudo, do processo, eu vejo todos os dias nós perdendo oportunidade de venda. O cliente bom, o cliente vem tranquilo, ama a gente, a loja, ele entra e já diz, nossa, quanta coisa linda. Ele já entra falando assim, Deixa eu te fazer uma pergunta, então, para eu entender melhor aqui. As tuas vendedoras, elas ganham comissão? ganho. Ganham Ganho comissão. boa comissão, ganho um salário bom. Mas é que Ah, como é só duas vendedoras, eu divido na comissão para as duas, né? Se vendeu 50 mil reais, é, é a metade, metade. tá, legal. Vamos lá. Ah,
como é que você se sentiria? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, Solange. Como você se sentiria se eu e você fôssemos dois vendedores de uma loja, você fizesse um ótimo trabalho de vendas e eu não, eu fosse um vendedor desleixado e você tivesse que dividir a comissão comigo? Assim, ó, se eu e você fosse bem parceiro, como elas são, tanto para compra, porque elas fazem tudo na loja, elas compram, eu não tenho aquele processo, eu não tenho nada, né? Tô zero, né? Assim, até a gente já fez, eu e meu filho, né? A gente botou zero ali, né? Zero processo. Então, elas são muito, elas compram, elas efetuam as compras junto, elas têm bom gosto, elas trabalham junto, bem parceiras, elas efetuam venda de persianas, medidas, fazem tudo, tudo bem, assim, se relacionam muito bem. São duas irmãs, vamos dizer, para Tá, não, trabalhar. tudo bem. Legal. Uhum. Mas vamos entender uma coisa, que você agora você está me dando uma série de pistas aqui para te ajudar melhor, tá? Vamos Uhum. lá. O que que acontece? O que que elas gostam de fazer e o que que elas mais sabem fazer? Elas gostam de comprar, né? Elas gostam de comprar, Hum, elas gostam de vender também, só que assim, ó, elas trabalham muito parelha, muito juntas, né? Elas fazem tudo, caixa, elas fazem tudo hoje dentro da loja, tá. tudo. Então, tudo que tiver ali, elas fazem decoração, eu ajudo elas na decoração, que eu gosto de fazer vitrine, né? Então, a gente tem uma vitrine muito linda sempre, né? Então, elas fazem vitrine junto, elas fazem combinação, elas têm bom gosto, então elas fecham, assim, elas fecham muito bem em todos os sentidos, né? Só que É- assim, o que elas pecam é na hora do cliente. Eu vejo oportunidade de mais venda com o cliente e elas apenas vendem o que o cliente Entendi. vem. Solange, eu tenho duas coisas para te falar aqui. Uma, talvez você goste de mim. Outra, talvez doa um pouquinho, mas vai resolver o teu problema. Qual você quer que eu fale? Mas pode falar que dou aqui para porque eu quero a mudança. Tá, legal. O que que acontece? Você quer mudança, então você vai ter que começar a pensar nisso, tá? Sim, Esse negócio de faz tudo não funciona. Funciona por um sim, tempo. Você vai ter problema numa coisa. Você nunca vai poder cobrar das tuas meninas mais vendas. Você nunca vai poder pressionar elas para isso. Elas estão fazendo um monte de coisa. Elas vão ter sim. uma resposta para te dar. Solange, não tem tempo de eu fazer isso com o cliente. Eu tenho que fazer o caixa. Eu tenho que comprar. Eu tenho que arrumar vitrine. Não posso ficar perdendo tempo querendo vender coisa a mais para o cliente. É, Entendeu? é Se o que elas, elas for, fazem aqui. se elas fossem só vendedoras, o que que aconteceria? Se elas fossem só vendedoras, você chega para elas e diz assim, ó, fulana, é o seguinte, ó, tua função é vender, você ganha comissão para vender. Eu não faria comissão coletiva, tá? Eu não gosto desse sistema de comissão coletiva, porque com duas pode até funcionar. Mas quando você colocar uma terceira, pode ser que já não dê tão certo. Sempre vai ter alguém, é tipo socialismo, né? Divide o bolo. Não funciona. Não funciona. Então, a comissão, no meu ponto de vista, eu tenho que tratá-la como individual. Você trabalhou, você vendeu, você ganhou comissão. Agora, veja bem, ó, se for assim, aquela pessoa que está vendendo, você pode criar, por exemplo, e tudo isso que eu estou falando você vai aprender no curso, mas é gradual. Não tem tudo no módulo 1, não tem tudo no módulo 2. É uma sequência, precisa daquela sequência correta, né? Mas se você tem umas pessoas só de vendas ali, você pode, por exemplo, pegar a hora que você entrar lá no módulo 8, você vai entender um negocinho chamado indicadores. Um dos indicadores é o ticket médio. O que que é o ticket médio? Ticket médio é a soma de todas as vendas, tudo que vendeu no mês dividido pelo número de vendas. Tá? Então você vai ter a média de venda, tá? A média de vendas. Você vai ver que cada cliente está comprando, vou chutar aqui, digamos, R$ 100, tá? Teu ticket médio é 100. Você pode criar com elas um negocinho chamado gamificação, que é o seguinte, ó, se você aumentar o ticket médio, toda vez que a tua venda for, em vez de a média 100, a tua venda for 150, em vez de eu te dar X% de comissão, eu vou te dar X mais tanto. Aí você dá um estímulo a mais para as pessoas fazerem isso. Só que eu só posso fazer isso, Solange, se a pessoa só tem aquilo para fazer.
Se ela tem mais coisa para fazer, é muito difícil, que ela vai se agarrar naquilo. Porque veja bem, ó, a pessoa que ela compra, ela arruma vitrine, ela tem um tipo de momento, tá? Um tipo de atuação, vamos dizer assim. É como se ela tivesse três caras. Arrumar vitrine é criatividade. Eu tenho que baixar o meu senso criativo. Você concorda comigo? Sim, sim. Sim. É por isso que a gente já está contratando um caixa, né? Para Ah, olha aí. cuidar todo o financeiro, né? Já estamos vendo. Ótimo, ótimo. Então, a primeira coisa que eu te recomendo, se você quer fazer, quer aumentar teu ticket médio, é deixar pessoas só para venda. Deixa só na venda. É a primeira coisa. A segunda coisa é você gamifica, você dá um incentivo a mais para aquela pessoa que aumentar o ticket médio. Ou seja, se a Sim. média de venda por cliente está R$ 100, se eu vender 150, eu vou ter um X a mais. Aí O você que que eu começa a... pensei? Uhum. Diga. Eu tinha pensado o seguinte, de falar assim para elas, porque eu faço isso sempre quando eu vendo. Eu iniciei a venda, eu acabo mostrando a loja para o cliente, ele leva mais um produto pós-venda. Aí eu pensei em fazer para elas o seguinte: se tu vender dois travesseiros que o cliente veio comprar, isso tu não vendeu. Eu quero que tu venda um produto a mais e tu marque aqui no caderno quantos produtos por dia tu vai conseguir vender a mais, além do que o cliente venha comprar. Claro, eu vou contar com a honestidade dela, né? Ela vai ter que dizer: esse produto aqui, Solange, eu vendi. Como outro dia eu dei um elogio para ela, né? Ela vendeu uma peça que estava até meio encalhada, ela brincou, estava encalhada, isso aqui me livrei. Aí eu disse: olha, parabéns, essa foi a tua venda. Porque o que ele comprou antes, ele comprou, ele veio buscar, ele veio de caso pensado já. Aí ela ficou bem contente, né? Mas assim, ó, ela fez aquilo e esqueceu, ela poderia seguir fazendo com outros clientes, né? Mas essa uma vendedora, ela tem a mania, assim, ó, de abandonar o cliente pós-venda. Por isso que eu vejo uma necessidade de um curso para elas. Porque elas, assim, ó, elas efetuam venda, a minha loja é uma loja boa de compra, é uma loja boa de venda, mas, assim, ó, elas têm uma ansiedade de arrumar a loja após o cliente mostrar a cortina, por exemplo, elas abrem todas as cortinas. Aí elas venderam uma cortina para o cliente, elas querem que o cliente vá embora para elas poder organizar essa cortina logo para a prateleira. Elas não querem deixar nada fora do lugar. Então, essa ansiedade eu sinto nelas e eu mal. Porque o cliente gosta de ficar dentro da minha loja passeando, olhando as poltronas, olhando os sofás, olhando o papel de parede, o tecido de parede. Eu tenho muita Total, decoração também. total. Então, olha só. Vamos voltar para aquele mesmo princípio, tá? Se elas não tivessem que estar arrumando a loja, Ah, e pode ser que elas estão focadas no cliente, né? Cuidando desse cliente, que é isso que eu quero que elas fazem, cuidar do cliente. existe uma diferença muito grande entre você e elas, porque você me fala assim, ó, eu faço isso e elas não fazem. Existe uma diferença muito grande. Qual que você acha que é? Nossa, é que eu assim, ó, eu comecei a vida já vendendo, né? Eu fui vendedora do Avon, meu primeiro trabalho foi vendedora do Avon, então eu sempre cuidei muito do cliente. Cuidei muito dele, em primeiro lugar ele, e depois a venda, né? E A aí diferença, sabe elas por quê? elas é diferente. Sabe por quê? Elas primeiro a venda e depois o Sabe por cliente quê? fica. Porque você é Por quê? dona. Porque você é dona, elas não. Simples assim. Então o que que você tem que fazer? Você tem que ensinar elas. Ah, vou fazer um curso para elas, Solange. Desculpa te falar, não faz isso. Trabalha você primeiro. Tudo isso que nós estamos falando aqui, Solange, você vai ver lá no Empreendedor Líder, tá? Tudo isso você vai ver lá dentro. Você já está lá, você vai ver isso. No Já momento estou vendo. certo, no momento certo você vai ver isso. Mas começa a pensar agora já começa a pensar como que você vai fazer para liberar elas o mais tempo possível para venda. Porque você deu conta que tudo que você me falou está impedindo elas de fazer porque elas têm outras obrigações? Sim. Sim, elas têm, né? Porque elas fazem tudo lá também dentro da loja, né? É.
E aí, Exatamente. assim, só que assim, eu tive várias conversas com elas, mas eu nunca consegui nada delas. Eu já fiz várias coisas, eu disse, gurias, assim, ó, eu quero que vocês dêem um pós-venda, uma atenção pós-venda, que isso aí fideliza o cliente. Todos os clientes, assim, eu já tive queixas delas. Queixa do cliente me ligar, Solange, tu pode ir para a loja hoje me atender, porque eu gostaria que tu estivesse lá. E daí eu Olha fico aí. triste, porque elas sabem vender, elas são boas pessoas, mas elas pecam com o cliente gosta, sabe, de ser bem tratado, dele se sentir bem Quem lá. não Ele gosta, não né? quer ser tocado embora, ele quer ficar depois da compra ainda lá dentro da minha loja, né? Então, isso você vai resolver na hora que você for começar a montar o teu processo de vendas. Que é lá no final do curso, tá? É lá no final. Aí você vai... Ai, ai, ai. Quanto tempo vai demorar isso? Porque eu tô perdendo todo dia, sabe? Todo dia eu tô vendo que eu tô perdendo. Depende de você. Depende do teu ritmo. Funcionário, a gente já está agilizando para contratar uma funcionária para ir para o caixa, para todo ali a parte de pagamento de boleto, né? Todo, para cuidar do sistema ali todo, né? Então, E aí ó, elas vão ficar, vão se desligar já dessa parte. até porque o caixa tem um problema. Se duas pessoas vão pro caixa e se der furo no final do dia, quem que foi? Aí elas vão para as câmaras e acham, elas vão, elas É, procuram, elas são bem desenvolvidas, né? Só que é, assim, ela fica cansativo, né? Fica exatamente. esgotante, né? Faz uma experiência um tempo, tá? Tenta um tempo. Ó, esses dias a Cris até deu a ideia aqui, ó. 2 dias, deixa só na venda. 2 dias, hoje vocês vão só vender, mas vocês vão fazer assim, assim, assim. Nós vamos testar. Vamos testar isso. Uhum. Bota esse Que eu caixa aqui. tenho certeza que a hora que elas se dedicarem totalmente para o cliente, elas ai, tudo vai melhorar, sabe? Vai melhorar. Eu vejo claramente isso. E Uhum. aí, com esse curso, a gente tá pegando força, porque a gente nunca conseguiu fazer essa mudança. Eu tentei de várias formas, mas nunca consegui, né? Aí agora eu e meu filho junto, meu filho tá me apoiando mesmo no trabalho dele, ele vai fazer um trabalho à distância, que ele vem, ele trabalha, né? Ele é militar, ele chega na sexta de tarde na loja e fica sexta e sábado trabalhando com nós. E ele, então, ele tá junto comigo, né, nessa, porque a gente vai juntar o novo com o velho, né? O meu filho, né, ele tem 28 anos, né, e ele é empreendedor também. E ele só que ele não tem essa experiência que eu tenho. Então, Uhum. ele vai pegar a parte difícil, que é a parte nova que veio agora, nessa pandemia e toda que a gente desenvolveu, que é as redes sociais, né? Que foi Uhum. por aí que eu me deslanchei o ano passado, né, pelas redes sociais, Legal, né? legal. E a gente tem uma menina só para fazer isso daí, então, né? Uhum. E Mas do que aí, a assim, gente, do que a gente, que curso eu poderia contratar para elas, assim, não tem nada para fazer antes dos processos, não tem nada para fazer. é que assim, ó, é a mesma coisa que você tá com uma dor de cabeça todos os dias. Todo dia acorda com dor de cabeça. Aí você vai no médico, ele te manda você tomar uma dipirona. Aí você toma, passa a dor de cabeça. No outro dia você levanta a dor de cabeça de novo. Toma dipirona, passa a dor de cabeça. No outro dia de novo. O que é o certo para resolver isso? É investigar o porquê que está causando a dor, né? Você concorda comigo? Tem algum outro Sim, fator que está causando a dor. O teu problema, Solange, é que você está jogando para elas a responsabilidade. E não é delas a responsabilidade. A responsabilidade é sua, Solange. Por isso que eu não posso te recomendar um curso para ela que você vai remediar isso. Você talvez, se você contratar um curso para elas venderem, pode ser que fique ali uma semana, 15 dias, um mês, vão ficar mil maravilhas. Depois vai voltar ao que era antes. Aí, de repente, uma delas sai. Aí você contrata outra. Porque ninguém é eterno na empresa. Aí você contrata outra, tá? Aí vai voltar o mesmo problema. Aí você bota a fazer um curso. Aí fica 15 dias, um mês, aí volta de novo. Então, o que eu te recomendo? Bem sincero. Você já está no empreendedor líder. Você já pagou o empreendedor líder. Mergulha nele, porque você vai aprender a fazer isso. Você não tem que se preocupar em resolver elas, você tem que se preocupar em resolver a tua organização interna para isso.
E aqui dessa nossa conversa, eu já vi entraves aqui. E o entrave é que se ela, além de vender, elas têm que fazer outras coisas, é a desculpa padrão que elas podem até não te falar, mas é a desculpa padrão que elas vão apresentar. Solange, eu não tenho tempo, eu tenho que vender, eu tenho que ir pôr caixa. Depois de pôr caixa, eu tenho que ir lá organizar os materiais aqui que eu esparramei. Depois eu tenho que entregar, aí eu tenho que fazer compra. Como é que você quer que eu venda mais? Vou perder tempo mostrando a loja para o cliente? Não. Vou vender o que o cliente pediu, vou fazer minhas outras coisas. Sim. Agora, se só tem venda para fazer, você vai fazer bem feito, você vai se puxar aqui, você vai mostrar a loja, você vai aumentar o ticket médio, você vai aumentar a venda, você vai cativar o cliente, vai ficar tomando um chimarrão com o cliente. Não pode, né? Agora pandemia. Vai ficar ali conversando com o cliente, fazendo relação com o cliente. Isso que você vai fazer. Mas ela só tem isso para fazer. Aí dá para cobrar. Então, essa é a primeira mudança que você precisa pensar a médio prazo. Tá? Como você vai fazer para deixar essas meninas só na venda? E aí, processo de vendas, e se não estão dando conta, não estão fazendo como você quer, aí peraí, então não sei se são as pessoas certas para estarem aqui. Que não tem sentido você ter que ir, você atender um cliente, porque elas não estão dando conta de atender. Você concorda comigo? É isso que eu sinto, que quando eu estou na loja, a gente sempre consegue segurar o cliente, eu consigo segurar o cliente mais tempo, onde ele conhece os produtos e ele volta de novo, ele leva catálogo do colchão para mostrar para os familiares. Então eu entro na família do cliente, né? Eu tenho, como eu digo, eu tenho 3 gerações dentro da minha loja. Eu tenho os pais, os filhos, os netos e até bisnetos já, né? Então eu tenho 4 gerações quase dentro da minha loja, né? Então, eu sempre digo para elas, cuidado, olha esse nenezinho que veio junto, é o nosso nosso próximo cliente. Nosso próximo cliente. Do que a gente falou aqui, o que você acha que você pode fazer primeiro? Primeiro, então, eu vou contratar a funcionária para botar ela no setor do caixa e pagamento de boleto, cuidar desse setor, né? Top. E daí eu vou tirar elas de trás do balcão e vou deixá-las à frente à loja com o cliente, então, né? Somente se dedicando para o cliente. Exatamente. E depois disso, aquela premiação para quem aumentar o ticket médio. Sim. Isso aí nós vamos montar no processo. Isso então, aí. Tá. Muito obrigado, Campa. Valeu. Adorei conhecer você e a Cris. Olha, vocês caíram de paraquedas na nossa vida aqui, ó. A gente, por acaso, estava procurando um curso e encontrei vocês. Fiquei muito feliz, me simpatizei já de primeira, assim, e já comecei eu já falei para o meu filho também olhou e falou, não, mãe, é esses aí, vamos fazer. Então, a gente está com muita esperança que a gente vai conseguir chegar lá. Segue o método, tá, Solange? Segue o método, confia no método, que vai chegar com certeza. Ok. Tá bom? Muito obrigada. E foco nos encontros lá nas mentorias, tá? Sim, com certeza. Então, tá bom. Só complementando. Então, legal, Solange. Foi muito bom te conhecer. Segue lá nas mentorias, segue o método que vai dar tudo certo. Então, essa foi mais uma edição aqui do nosso Café com Consultoria. Isso é uma consultoria, na verdade. E o único momento que eu faço consultoria é aqui, gratuito. É isso. Um forte abraço e eu desejo que você viva positivamente.